eu falei, eu vou fazer uma música em homenagem à mulher carioca. E eu não tinha a letra. Aí eu fui no Nelsinho, ele demorando, e a CBS, nós vamos fechar o disco. Falei, Nelsinho, eu vou meter cara aqui, eu vou fazer a letra. Fiz em 2 dias, tava pronto. E a carreira tava correndo perigo do já era. Porque tinha chegado uma nova geração, Dalto, era o Biafra, era o New Romantic. Você tá fudido se você não der certo. Você tá num ponto de carreira que não pode dar errado. Aquele golaço, assim, que era o que esperavam de mim. O Carlão trabalhava num estúdio lá na Barra. Da Vison, né? Vison. Mas ele tinha um outro estúdio lá na Barra, que era de um investidor, tinha um estúdio que tinha montado, e o Carlão era o diretor lá. Era o AR? Não, era um outro estúdio, eu não vou lembrar o nome. E nós gravamos então, mas eu não tinha Cheia de Charme. Eu achava que estava insuficiente todo aquele repertório. E eu cheguei lá na CBS, eu falei, eu quero mais uma semaninha aí, que eu preciso fazer a música. Nós não temos a música. E aí... Eles achavam que não tinha também? Não, o Tomás Munhoz acreditava em fã número 1, e o Mainar acreditava em Olhos Vermelhos, que abria o disco e tal. E o disco era muito bonito, tinha Você Faz a Moda, tinha Gaivotas, várias músicas que eram... Mas eu estava morando em Copacabana, eu falei, eu vou fazer uma música em homenagem à mulher carioca, e é uma mulher mais engraçada, uma mulher botequeira. Pra quem não conhece a jovem, né? É uma mulher botequeira, assim, né? Que gosta da praia, uma coisa mais liberal, que eu tava morando pela primeira vez no Rio. Então, festejando esse clima de Copacabana, pô, anos 80, no Arpoador, sabe? É tudo de bom, né? Você tava numa cena... E aí eu fiz essa melodia, né? Ela tem uma coisa meio mais Sweet Lord, né? Que você conta no DVD. É mais Sweet Lord, lembra Jovem Guarda, assim, lembra Roberto Carlos. E eu não tinha a letra. Aí eu fui no Nelsinho, Nelson Motta era meu vizinho, né? E pedi para ele escrever a letra, e ele demorando, e a CBS, nós vamos fechar o disco. Eu falei, bicha... Falei, Nelsinho, eu vou meter cara aqui, eu vou fazer a letra. Ai, mas que não tá saindo. Eu falei, bom, bicho, eu tenho prazo, é indústria, é a minha chance agora. E eu fui, então, fiz essa letra, Cheia de Charme, então mostrei pro Nelsinho. De supetão, assim? Fiz em 2 dias, tava pronta a música. Aí mostrei pro Nelsinho, ele sugeriu botar com X, Cheia de Charme, mas já tinha Xuxa na parada nessa época. Eu falei, não, esse X aí não tem nada a ver. E aí entregamos, fizemos só que ela é aquele som antigo do Guilherme, que o Mainar achava que estava ultrapassado. E eu tava a fim de mostrar que não estava ultrapassado, que o hitmaker nunca diga pra ele que ele tá ultrapassado. E aí eu chegamos com Cheia de Charme. Aí o que aconteceu? Eles eram muito espertos, o Mainar, essa gente. Eles não saíram com a música Cheia de Charme pra divulgação. Saímos com Olhos Vermelhos. Eles sempre tinham essa coisa de sair com uma antes. Saía com uma antes, que é pro mercado gastar ou não com uma música... escolhida para ganhar o não do mercado, né? E aí depois abre a porteira, agora essa sim. Então os caras tinham essa psicologia de que era uma equipe muito boa, né? O Roberto Augusto, que eu tenho a maior gratidão, Edson ser Coelho humano. tava nessa equipe também. Edson Coelho, a Eliana Brito, essa gente que a Tânia Figueira, o Ricardo, como é que era o Ricardo... que era o da divulgação de rádio. Então era uma turma muito boa, que era uma máquina de vendas, né, também, que vinha, todos os discos tinham dado certo, todo mundo dava certo. O Metrô estava saindo, também estava estourado. O RPM, o Vander Tafo com como é que é, o Radiotáxi estava também muito bem. Então era uma turma.
O Fábio Júnior vinha bem também com a CBS, muito Hit, bem. né? O Rich tinha estourado. Eu, de certa forma, eu peguei a vaga do Rich. O Rich saiu, depois fez um outro disco, que era mais pra frente, que ele fez com o Liminha, um outro disco, mais pop. Mas ficou essa vaga meio aberta. Eu falei, tem que pegar essa vaga, porque a gente tem que ter consciência que tem um ponto da carreira que ou você assume, é como o Neymar agora nessa Copa agora, ou vai ou racha, é agora, que tem que você tem uma oportunidade, você tem que ocupar aquele lugar. Então a gente tem que saber que tem momentos que são marcos, e aí pra gente foi um ano maravilhoso. Isso é curioso, porque você é um cara muito visceral artisticamente, na minha visão, e ao mesmo tempo sempre teve esse olhar dessa preocupação de entender o mercado, né? É como você falou, não quero flopar. Tinha que ter consciência. E esse equilíbrio não é tão comum, né? Porque você... que eu tava numa idade crucial. Eu tava chegando aos 30 anos. E não tinha vendido discos de fato até então. E eu me lembro, o Tomás Munhoz chegou e falou que o disco tinha que ser... que ser um cheque ao portador. O seu disco tem que ser um cheque ao portador. Nós vamos botar uma promoção em cima de você. Você tá fudido se você não der certo. Ouça o que eu estou avisando. Você tá ferrado. Nesse disco aqui. É tudo ou nada agora. Porque você tá num ponto de carreira que não pode dar errado. Então, aí foi que Cheia de Charme foi aquele golaço, assim, que era o que esperavam de mim. E você tem que saber que o mercado é assim, você tem uma hora que você tem que performar. Se não performar, você tá ferrado, entendeu? É o que aconteceu com o Planeta Água no festival. Ali foi um fantástico aquilo, foi que a gente conseguiu... Porque não tinha marketing, não tinha nada, era uma banda ao vivo, cantando para 30 milhões de pessoas, 30 mil no Maracanãzinho, e a gente botou todo mundo para cantar, uma coisa extremamente verdadeira, clean, a música linda, na hora certa, uma imagem linda, uma coisa... Agora, eu tava nesse ponto da CBS... Porque em que a carreira estava correndo perigo do já era. Você sentiu isso? Porque tinha chegado uma nova geração que era o Dalto, era o Biafra, era o New Romantic. Tinha chegado o chamado New Romantic com uma outra pegada. E o Dalto, por exemplo, é um cara que eu respeito muito, né? Que tem canções, Pessoa é lindo, é um pop. O próprio Vinícius Cantuário, com chega muito pra te encontrar, agora eu quero só... Matadora, música matadora. Então eu tinha que tomar cuidado, porque o espaço já vinha sendo... O próprio Rich deu uma porrada que a gente ficou olhando. A chegada do Rich foi monumental, né? As músicas eram muito boas. O cara veio com uma qualidade... Descasso. Lindo, bem gravado, né? Bem gravado, era o Carlão também que fez. Então eu peguei essa gente para me ajudar a uma volta agora com uma gravadora forte. E a CBS trabalhava muito bem. Por exemplo, o single tinha um texto, tinha uma foto, tinha todo um contexto ali, vinha o disco, vinha o vinil, né? Um remaster com o DJ lá, o Grego, faz um remix, já saía já com uma pegada bastante agressiva, sabe? Então eu achei que foi uma coisa muito... E aí a gente trabalhou uns 10 anos juntos com a CBS. E foi muito bom. Porque aí, o ano seguinte... Desse disco, o que foi trabalhado? Foi trabalhado Fã Número 1, que tá tocando. Foi trabalhado Olhos Vermelhos e A Cheia de Charme. Vendeu quanto esse disco? Vendeu uns 200 mil no ano. Eu recebi duplo de ouro.
Mas eu não era muito bom de venda, não. Não, mas certamente... Eu tenho motivos para eu não ser bom de venda. Eu tenho cara de aristocrata. Eu queria ter cara de mais pobre, porque aí ia me ajudar. Porque eu era muito perfeitinho demais, assim. O Brasil, você tem que ter um fator de identificação com o povo mais sofrido, não sei o que é. Mas eu era muito vitaminado, assim, eu era muito...